Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje, ao canal. Hoje, nesse vídeo, Deuteronômio capítulo 9, mais 7 capítulos. Estamos avançando aí no nosso desafio, aprendendo junto a palavra de Deus. E tem muita coisa boa por aí. Desde já, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, né? Aquela trama toda do YouTube. Dá aquele joinha, tá bom? E estamos juntos até o fim, se Deus quiser. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, estamos aqui em Deuteronômio capítulo 9, a gente precisa lembrar que Moisés está fazendo o seu discurso, preparando o povo para a transferência da liderança, para várias coisas relacionadas às preparações, né, para a entrada na Terra Prometida e tudo. Então ele está repassando a lei, ele está fazendo o povo lembrar de coisas que Deus fez, de coisas que Deus é, tá? E tudo isso com o intuito de fazer com que pelo menos essa geração que estaria sobre o governo de Josué de agora para frente tivesse uma consciência mais santa, um povo mais estável, né, por assim dizer, nos princípios e na lei de Deus, tá bom? Bom, então, Deuteronômio capítulo 9, verso 1 é o meu primeiro destaque, e eu fiz ele, vocês vão entender porquê. Diz assim: Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. Muitas pessoas, quando leem essas coisas, acham que duas coisas, né? Que a Bíblia está sendo literal aqui, muros que vão até o céu. Ou outras pessoas vão falar assim, tá vendo como é que a Bíblia erra? Não existe, nem nunca existiu, existirá uma cidade com muro que vai até o céu. E aí vem aqueles oportunistas, né, querendo forçar a coisa, isso aí prova que tá tudo errado, não sei o quê. Meus queridos, só que o que a gente está vendo aqui é uma hipérbole, tá? Os judeus, eles tinham muito na antiguidade esse costume de usar algumas linguagens que aparentam ser exageros no quantitativo, no qualitativo, para fazer o quê? Com que houvesse um foco na mensagem a ser transmitida e frisar a importância do conteúdo-chave do versículo. Qual que é o conteúdo? É que Deus vai fazer Israel atravessar o Jordão e fazer ele conquistar cidades que seriam impossíveis de ser conquistadas, porque só os muros dela, e lembrem-se, antigamente uma cidade, a primeira coisa que se fazia a nível de fortificação e segurança numa cidade era fazer os muros, e os muros eram símbolo do poder, da união, da hegemonia, de toda a questão, né, de soberania daquela cidade. Quanto maior o muro, para quem passava, mais forte seria o povo, né? Então, era uma coisa comum. E aí Deus estava falando, vocês vão conquistar cidades com muros que vão até o céu, né? Um muro ia até o céu, tá? A ideia aqui é dar ênfase à questão do foco da mensagem em si, do que não só o que o texto diz, mas o que ele quer dizer, que o quê? Que seria impossível de conquistar, porque esses muros são inacessíveis. Normalmente, humanamente falando, seria impossível, mas por causa do Senhor, por causa da fé, é que as coisas vão acontecer, tá bom? A gente precisa ser compreensivo e entender a linguística cultural de milhares de anos atrás para a gente poder ter essa noção, tá? Outra coisa, hoje em dia ainda tem resquício disso na nossa fala, principalmente aqui no português, pelo menos aqui no meu estado, na minha cidade, a gente tem o costume de falar coisas assim para poder dar ênfase no quão importante é aquilo que a gente está querendo falar. Por exemplo, se eu me atraso, ou se minha esposa está fazendo eu me atrasar para algum compromisso, ou eu mesmo me atraso em algum compromisso, né? A pessoa lá do outro lado vai falar assim, caramba, Rodolfo, você está já uns 10 anos atrasado. Eu tô 10 anos atrasado? Não tô, entendeu? Só que são figuras de linguagem para denotar a intensidade do sentimento que há por trás dessa expressão. Que o atraso foi significativo, que o muro, o tamanho dele era significativo. Obviamente ele não vai até o céu, tá bom? Entendido isso, a gente pode ver também outros exemplos disso daí. Por exemplo, quando ia se falar o número do exército, né? Ao todo 600 mil homens. Cara, não tinha 600 mil homens no exército. Tá? E principalmente você repara que o número está redondinho, né? A gente precisa ter essa percepção que era muita quantidade, mas não necessariamente que era exatamente aquele número. A gente está olhando para uma hipérbole. Mas à medida que a gente vai lendo a Bíblia, se familiarizando, entendendo, estudando, a gente vai percebendo quando é literal, quando é hipérbole, quando é simbólico, quando não é, tá bom?
Enfim, é isso. No verso 4, que é o próximo destaque, diz assim: depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse dessa terra por causa da nossa justiça. Não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Esse é um dos textos mais importantes, ao meu ver, é uma chave para entender desde quando surge o personagem Moisés até entrar na Terra Prometida, tá? Esse versículo 7 do capítulo 4. Porque Deus está fazendo isso, levando esse povo até essa terra por questões assim. Primeiro, porque ele jurou por ele mesmo. Segundo, por causa dos ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. E principalmente um homem chamado Abraão, que é onde foi a primeira vez revelada a promessa da terra, tá? Bom, depois a gente está vendo que esse povo claramente não merece a promessa, mas Deus ainda assim vai cumprir. E não é por causa do crédito possível que esse povo tem, não, de forma nenhuma. É porque os outros povos que seriam conquistados, como diz o versículo, é por causa do nível da impiedade daquelas nações, é que o Senhor vai expulsar da presença de vocês, não porque vocês são justos ou tem alguma, em outras palavras, tem uma justiça em vocês, algum mérito, algum crédito. Isso é muito importante para a gente entender tudo que está acontecendo, tá? E isso ficou assim extremamente claro nesse discurso de Moisés, nessa fala de Deus, né? E isso é um princípio muito importante para as nossas vidas também, tá? A gente tem que se manter sempre nessa visão em relação a nós mesmos. Não é por mérito, não é porque haja alguma justiça em nós, mas por causa do Filho de Deus, tá bom? Beleza. O restante desse capítulo vai tratar da lembrança de Moisés acerca da sua própria intercessão pelo povo, várias vezes que ele fez isso, e a gente vai para o capítulo 10. Vamos lá. Capítulo 10 de Deuteronômio tem uma recapitulação do trajeto de Moisés e o povo, e no verso 4 aí, o primeiro destaque: o Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a você no monte, no meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos, o Senhor os entregou a mim. Esse texto novamente é uma reafirmação de que na segunda vez, porque lembra, Moisés sobe o Sinai uma vez, ele volta, tá aquela loucura de idolatria, ele quebra as tábuas, aí depois ele sobe de novo e muitas pessoas vão falar: não foi a mesma coisa que estava escrito. Não. Como a gente já viu anteriormente outros versículos falando que estava escrito a mesma coisa, aqui novamente tem a confirmação nesse discurso final de Moisés, tá? Todas as vezes que ele subiu para receber da lei e escrever, era a mesma coisa que estava escrita, tá bom? Vamos lá. Verso 8. Recapitulando a questão dos levitas. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. Tá bom? Então além da recapitulação de todo o trajeto, Moisés também estava fazendo questão de recapitular a funcionalidade e a unção e o chamado sobre os levitas, tá? Verso 12 e 13. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você, se não? Primeiro, que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva o Senhor, ao seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Mais uma vez a gente pode ver amor e a lei sendo misturados, porque um não é oposição ao outro. E ao mesmo tempo a gente percebe que a lei, a obediência à lei é para o nosso bem, tá bom? Foi por isso que Deus deu a lei, tá bom? Beleza. Deuteronômio capítulo 11, verso 1, primeiro destaque. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre os seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Aqui tem uma construção literária onde o amor ele aparece antes do obedecer, tá bom? Por quê? Sempre a gente vai perceber isso. Deus não quer uma obediência sem amor. É muito ruim isso. Nós devemos obedecer porque antes estamos aprendendo a amar. E esse é o cerne todo da vida com Deus. O primeiro de tudo é amar a Deus sobre todas as coisas e viver esse caminho de aprender a cada vez mais viver isso todos os dias. E porque a gente ama é a razão, é o motivador pelo qual a gente obedece, tá? Então a obediência é a razão. Desculpa, o amor é a razão pela qual se deve obedecer, tá bom?
Verso 8. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. Aqui Moisés vai fazer uma relação entre obediência e força. A gente, falando de força, a gente sabe, por exemplo, algumas coisas sobre como nós nos fortalecemos. Uma delas é a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quanto mais o Senhor se alegra de nós, mais fortes nele nós somos, ok? Mas aqui a gente também, aí no sentido de acrescentar, tá? Somar esse entendimento, obedeça, portanto, toda a lei que estou lhe dando, para que tenham força. É necessário, extremamente necessário, que a gente aprenda uma outra coisa que nos dá força. Quer força para vencer, para lutar? Obedeça a Deus e a sua lei. Tá bom? Fica aí o destaque. Vamos lá. Verso 26 ao 28 agora. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Várias vezes isso aqui aparece, né? Esse ponto decisivo. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos que o Senhor, seu Deus, do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Novamente eu destaquei por quê? Porque bênção e maldição é causa e efeito. Não é simplesmente um Deus pesando a mão por conta de sua ira, mas também um resultado natural do afastamento, da distância do homem a Deus, tá? Do homem de Deus. Verso 29 é o último destaque aí desse capítulo. Quando o Senhor, seu Deus, os tiver levado para a terra, qual vão tomar posse, presta atenção. Quando o Senhor, seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Grava isso, porque quando eles entrarem na terra, depois da segunda vitória, eles vão cumprir isso daqui, como Deus havia ordenado através de Moisés. Essa proclamação de bênção e maldição, uma bênção no monte Gerizim, lá dentro, e maldição no monte Ebal. Era assim: as tribos eram divididas em 2 grupos e cada uma subia parte do monte, tá? E o resto basicamente eram os líderes, né? E o restante do povo ficava no vale. E de um lado era proclamado as palavras de bênçãos contidas na lei, por conta da obediência à lei, por amar a Deus e tudo. E do outro lado se proclamava as palavras de maldição resultantes da desobediência e do desamor a Deus, tá certo? E aí isso era feito para que o povo sempre tivesse, primeiro, a repetição disso daí, lembra que eu falei de repetição, era muito importante, e segundo, para que sempre houvesse a consciência em todas as gerações das resultantes, das causas e efeitos de ser obediente, de amar, e do outro lado de odiar e de ser desobediente, tá? Então essa era uma espécie de liturgia que era feita, tá bom? Vamos para o capítulo 12, verso 2, o primeiro destaque. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas, e à sombra de toda árvore frondosa. Aí eu destaquei porque nesse exato versículo tem os pontos certinho dos lugares de adoração comum aos deuses tribais de todas as épocas, de todas as religiões politeístas, tá? Então os altares e os templos, enfim, os pontos de adoração, eles ficavam nos altos dos montes, eles ficavam também em colinas, ficavam também à sombra de toda árvore frondosa. E nós temos exemplos disso que perduraram até hoje. Eu preciso falar rapidamente acerca disso, tá? Então a gente tem 3 principais pontos: nos altos dos montes, nas colinas, à sombra de toda árvore frondosa. Nas religiões ainda de matriz africana, muitos rituais acontecem na sombra, né? Ou no sopé das árvores frondosas. Isso é assim até hoje. E em muitos outras religiões também, que estão todas no escopo do espiritismo e do ocultismo. Além disso, tinha um costume
de que se eu sou um povo e se eu sou uma pessoa, né, e eu sirvo a um Deus, eu quero dizer que meu Deus é maior do que o seu, eu escalava e chegava num lugar mais alto de onde estava o altar de quem eu queria dizer que o meu Deus era maior. E lá eu colocava a imagem, ou o altar, ou um mini templo deste meu Deus. Então as pessoas iam subindo e colocando, subindo e colocando, subindo e colocando, e isso até, como na época de Constantino, da Igreja Romana, né, Católica Apostólica Romana, muitos desses altares não foram desfeitos. E aí, para ainda manter, porque o cristianismo foi decretado religião oficial do Império. Não houve a questão da conversão. Simplesmente da noite para o dia, mediante o decreto do imperador, tudo que era Império Romano era cristão. E aí, obviamente, os romanos tinham uma infinidade de deuses, tá? Que muitos deles, quase todos, eram simplesmente adaptações dos deuses gregos, tá? E aí só mudavam de nome, tá? E haviam também outros deuses dentro do panteão romano. E aí, essas pessoas que eram devotas, e onde os altares delas estavam, não houve uma destruição desses altares, dos templos e de tudo mais. O que houve foi uma adaptação. O altar ficou, o templo ficou, a igrejinha ficou, a construçãozinha ficou, mas ela foi ressignificada com outro nome conveniente para a religião agora predominante naquela época de 313 para frente, tá? Então, isso depois de Cristo. Então, até hoje a gente vê, por exemplo, construções de pequenos templos, né? Em altos de morros, de colinas, de montanhas. Aqui mesmo no Espírito Santo tem um convento que é bem no alto, tá? E isso é nada mais nada menos do que uma continuação de costume, de coisas que eram feitas já há milhares de anos em relação a outros deuses, tá bom? Explicado isso, a gente vai entender agora quando Davi vai dizer em Salmos assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Davi está dizendo assim: eu olho para os montes e começo a olhar de baixo para cima. Quando chega a uma determinada altura, eu vejo a imagem de um Deus. Será que ele é mais forte? Será que ele pode me socorrer? Mas se eu continuar olhando mais acima, tem um outro Deus mais forte que ele. Será que ele pode me socorrer? Será que ele é o meu auxílio? E se eu olhar mais acima, e se eu não conseguir mais enxergar, eu posso subir. E talvez lá no cume desse monte, quando eu elevar meus olhos, eu vou ver ainda um Deus que esteja mais alto, que pode talvez me socorrer. Então ele está dizendo uma coisa que todas as pessoas entendiam na época: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Só que o versículo continua, porque ele fala assim: não é nos montes, porque o meu Deus, como é o mais forte, o único Deus, ele está nas maiores alturas, onde nenhum outro pode chegar. Lembra do sonho do diabo, descrito, né, numa adaptação ali no Antigo Testamento? Queria subir a mais alta altura e ser semelhante ao Altíssimo, colocar o trono nas estrelas, mas nenhum outro Deus chega tão alto. Por isso Davi vai finalizar assim: elevo meus olhos para o monte, onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que não está nos montes, ele está mais alto, que fez os céus. Entendeu? E aí no plural, que fez o céu e a terra. E é maravilhoso a gente entender isso daí, não é? Muito maravilhoso. Bom, ficamos um tempinho nisso, né? Nesse versículo Deuteronômio, tá? Nesse capítulo de Deuteronômio 12, ainda tem o versículo 5 que diz: mas procurarão o local que o Senhor, seu Deus, escolher dentre todas as tribos para pôr ali o seu nome para sua habitação. Para lá vocês deverão ir. A gente vai entender como esse local foi sendo revelado, e basicamente vai ser lá em Jerusalém, tá? Sião. Verso 19, também: tenham o cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem na sua terra. Moisés está advertindo o povo: não se esqueçam dos levitas, nunca se esqueçam dos levitas. E muito importante isso daqui, muito importante, inclusive o princípio que está por trás disso para os dias de hoje, tá? Verso 30, diz assim: e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem os seus deuses, faremos o mesmo. O destaque aí é porque eles deveriam destruir as cidades e os altares dos deuses, das imagens,
E não ficar se perguntando como que essas nações servem aos seus deuses. A preocupação aqui não é só não sirvam outros deuses, mas tenham como elas fazem ao servir os seus deuses. Porque o nosso Deus não pode ser adorado também com a mesma metodologia que outro Deus qualquer é adorado. A gente custa entender isso e a gente acha que a gente tem que adorar a Deus ao nosso modo, do nosso jeito, oferecendo o nosso melhor. Só que a gente nunca se pergunta e nunca para pensar que antes nós devemos conhecer a Deus para saber como Ele quer ser adorado. E então a minha vida tem que se moldar a essa metodologia de adoração que Deus determina, porque o alvo da adoração é Ele, não sou eu. Então, se é Ele, eu preciso saber como Ele quer, porque então eu tenho que fazer igual, tá? Não dá para tentar adorar a Deus como se adora qualquer outra coisa, tá? Nem muito menos como outros povos adoravam na mesma metodologia os seus outros deuses. Deus é único, tá bom? Beleza. Deuteronômio 13. Destaque aí. Nós temos novamente uma menção à questão do falso profeta, tá? A gente já conversou um pouco sobre isso, mas depois teremos mais vídeos. Mas ainda assim, no verso 1 ao 4, tá assim, ó. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. A gente pode ver que um falso profeta pode inclusive fazer profecias que se cumprem. A questão de que aquilo que falou da boca do profeta aconteceu ou não, não é crucial para dizer se aquele cara é um falso profeta. Entendeu? O fato ocorrido, o cara falou e aconteceu. Isso não significa nada. Vou soltar essa bomba aí para vocês. Tá? Que a gente pensa assim... qual é a principal coisa para identificar um falso profeta? Bom, se ele fala e não acontece, nada a ver. Inclusive, um profeta verdadeiro e sincero em Deus pode falar e não acontecer, porque a profecia é um caminho de duas vias. E aqui na parte de baixo a gente pode errar, tá? O lado humano é um lado falho, tá bom? O caminho dos dons é um caminho que às vezes vai acontecer processo de tentativa e erro, tá? Até que a gente vá amadurecendo e crescendo no mover dos dons. Mas a característica principal de um falso profeta não é porque ele fala e não acontece, tá? É porque ele vai guiar a adoração para longe do nome de Cristo e da pessoa de Deus, tá bom? Vai começar a acontecer processos de extremismo, idolatria, desvio de glória, tá? E é isso aí que a gente identifica, tá bom? Mas a gente vai depois conversar mais sobre isso. Deuteronômio 14, vamos lá. Capítulo 14, verso 1. Vocês são os filhos do Senhor, do seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. E agora? Por que eu destaquei isso aqui? Para a gente poder ter um discernimento de quando a coisa é específica daquele tempo e quando ela transcende os tempos. Por exemplo, há uns textos atrás, a gente leu uma coisa mais ou menos assim, não rapem os lados da cabeça, como fazem os outros povos e tal, não sei o quê. E agora aqui, a gente está vendo, não rapem a frente da cabeça. Vocês já viram o filme de Kung Fu chinês? Tem um Shaolin, eles têm cabelo só aqui atrás. Eles poderiam ter aqui, mas aqui eles passam lâmina e fica um cabelão assim, agarrado aqui atrás, tipo uma trança, né? É um vestígio ainda das culturas orientais antigas, né? Mas enfim, aqui não é que ninguém possa raspar as laterais da cabeça hoje, ou a frente, ou coisa nesse sentido, porque é pecado e tal, e tal, e tal. Não é essa questão. Aqui é justamente um texto de discernimento de época, tá? De época, porque em relação a outros deuses, os povos desses deuses, né, alguns deuses específicos, eles tinham, por questões da divindade que eles adoravam, fazer isso, raspar a frente, tá?
Então, por que eu estou destacando isso? Muitas pessoas, elas têm dificuldade para entender quando o texto se refere a um contexto daquela época que não tem absolutamente nada a ver com hoje, e quando ele transcende. E para isso, não é só ler a Bíblia e sair igual um doido e o que você acha que você está entendendo, você começa a falar. Não é assim, tá? Obviamente que, por exemplo, em relação aos cortes, né, que está no versículo aqui, ó, não façam cortes no corpo. Isso daí é claro que é uma coisa que é complicada, né? E não dá pra gente falar assim, hoje você pode se cortar porque não é pecado. Não, aí não. Sabe por quê? Porque tem um princípio básico ali que a gente atravessa cá no Novo Testamento, que o corpo ele é templo do Espírito Santo, tá? E os autoflagelos, eles são condenados, tá bom? Por conta disso mesmo, porque Deus sempre teve a intenção de cumprir a nova aliança, de vir habitar dentro do homem. Então o corpo passa a ser o templo de Deus, aquilo que era o tabernáculo, o templo de Jerusalém, agora são os corpos das pessoas, tá? Que se chama, o ajuntamento desses corpos, igreja. Então isso também faz mal à saúde, isso pode dar infecção e tudo mais, né? Então a gente está vendo um versículo que eu tenho uma aplicação local, na parte da raspar a cabeça, uma aplicação de época, uma coisa lá para trás, e ao mesmo tempo, nesse mesmo versículo, uma coisa que perdura. E a gente precisa ter a noção disso. E como que a gente faz para ter? Primeiro, olhando a Bíblia e a mensagem como um inteiro, e entendendo corretamente os princípios, tá? Porque é os princípios, por trás de tudo, que são as coisas que se perpetuam, tá? O restante do capítulo vai falar sobre os animais puros e impuros, e no verso 27 em diante, a questão dos dízimos e o sustento dos levitas você pode ler para comprovar. Em Deuteronômio 15, que é o nosso último capítulo desse vídeo, o primeiro versículo que eu vou comentar com vocês é o 1, tá bom? No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Novamente a recapitulação aqui sobre o cancelamento das dívidas de 7 em 7 anos. Cara, isso aqui, falar a verdade, viu? É uma coisa muito forte nos padrões de justiça de Deus, né? Verso 4. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, tá? No meio do povo de Deus, qual é o princípio que perdura aqui? No meio do povo de Deus deve ser assim. Se alguém ajuntou-se à comunidade e no meio da igreja a gente tem classe média, a gente pode ter ricos, tá? Porque ricos, queridos, ricos podem se converter, tá? A gente pode ter gente de classe média, ricos, a gente pode ter pessoas bem simples, bem limitadas e escassas financeiramente, e pode ter também a chegada de pessoas assim, sob condições até desumanas de vida. E o grande segredo, a grande questão do funcionamento da igreja, quando se fala do aspecto socioeconômico, é olhar a comunidade como um povo só. E aí, quem tem mais tem que ser banhado pelo mesmo espírito de piedade do que tem um pouco menos, do que quem tem um pouco menos, do que quem tem um pouco menos, do que quem tem um pouco menos. E assim como acontecia em Atos, né, as pessoas têm que se mobilizar em prol das outras, de maneira que ninguém fique necessitado. Basicamente é isso. E é assim que a gente tem que viver. Tá? Infelizmente, o evangelho hoje distorcido, né? Não que o evangelho de Deus é perfeito, mas o que muitos homens fizeram, né, acerca dessa mensagem pura, faz com que a igreja caminhe hoje de forma geral, tá bom, meus queridos? Que a igreja é santa, é imaculada. Caminhe numa direção assim, oposta. Comunidade cristã brasileira vivendo justamente o oposto disso. E reparem, o texto não está dizendo para buscar riqueza, nem prometendo que todas as pessoas do mundo serão ricas, porque Deus assim quer. Está falando para o povo de Israel, para especificamente aquela geração sobre a terra que haveria de herdar. Tá? O que acontece é que o texto não está dizendo que não haja nenhum pobre, no sentido de que sejam todos ricos, não. Mas que, havendo alguém vivendo à margem da pobreza, que quem está mais abastado possa dispor de sua vida para equilibrar a balança. O nome disso é igualdade social, tá bom? Beleza. Verso 6. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão
dominados. Esse aqui é a sacada do reino. Qual o princípio aqui, transcendente dos tempos? Que nós, como filhos de Deus, temos que nos concentrar que a maior alegria do reino, quando se trata de vida social, é doar. É poder servir, é poder entregar e não viver como alguém que está constantemente tendo uma vida, como é que eu vou expor isso? Desgovernada, tá? Economicamente, desconstruída financeiramente, para poder exacerbar aquilo que seria a dependência real de Deus, para assim então passar a depender de tudo e colocar sua fé nos homens, nos empréstimos e de tudo mais. Entende? Nós devemos nos focar em entregar. Por isso, aqui está falando: os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Por quê? Se tivesse um porquê nesse versículo aqui, qual seria? Porque eu diretamente, o seu Deus, te sustento. E se é assim, se você crer, você vai ver que isso vai se cumprir. Vocês só vão emprestar na vida de vocês, mas vocês não precisarão de nada emprestado, tá? Isso também não está falando de riqueza, tá bom? A gente precisa entender certas coisas, né? Verso 9 e 10. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. Verso 9 e 10, tá bom? O 7º ano, o ano do cancelamento de dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ó, esse é o pensamento, que começa entre aspas. O 7º ano, o ano do cancelamento de dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado pelo pecado dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Lembra que Jesus vai dizer assim: não emprestem, quando vocês emprestarem, que seja na qualidade que vocês estão dando. É isso aí. Ah, como a gente precisa ouvir as coisas. Jesus está cumprindo a lei. Sabe por quê? Porque ele está dando o significado correto da interpretação daquilo que está sendo dito aqui. Eu já expliquei para vocês o que significa quando diz que Jesus cumpriu a lei. Além dele obedecer a cada mandamento sem falhar em nenhum, também significa que o cumprir ali é colocar o verdadeiro entendimento daquilo que está nas letras e além das letras. Vocês estão entendendo? Então qual era a situação aqui? O bonitão lá tem dinheiro e o necessitado está precisando. Se ele empresta no ano 1 do 7, em 6 anos, que ainda faltam, não é possível que ele não vai me pagar, né? Em 5, no caso, que o 7º é. Em 5 anos não é possível que ele não vai me pagar. Mas se o pobre precisa e está no 6º ano, no outro ano, ele precisa perdoar. Ele não vai receber a dívida. Você está entendendo? Então é como se ele já estivesse dando. E aí o que Moisés está advertindo? Não tem esse pensamento. Aí o cara deixa de dar, de ajudar, porque ele sabe que só falta um ano para o ano do perdão das dívidas e ele não vai receber provavelmente de volta. Tá entendendo? E aí Jesus vem cá na frente e fala assim: dá, não empresta, dá. Que doideira, né? Beleza. E assim ficamos no vídeo de hoje. Até logo mais no próximo vídeo com Deuteronômio 16 em diante. Deus abençoe, um forte abraço e valeu!